A paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia a todos. Eu quero, nesse momento, externar a minha gratidão a Deus por poder, mais uma vez, estar juntamente com os irmãos, né? Mesmo que de forma hoje online, né? Através da nossa internet, fazendo este dia de domingo mais um culto, né? Realizando um culto da Escola Bíblica Dominical, escola a qual nós tanto amamos, né? E nessa manhã nós vamos estar realizando, né, a ministração da aula de número 2 da nossa nova revista, que tem por tema o livro de Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Essa é a nova revista da Escola Dominical. Os irmãos que ainda não adquiriram podem estar procurando o secretário da sua congregação para que os irmãos possam estar sendo abençoados com essa nova revista. Muito bem, meus irmãos. O tema da lição de número 2, Jesus Cristo e missões nos Salmos. Eu quero, nesse instante, fazer aqui com os irmãos a leitura do texto áureo que diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Salmo 22 e o verso de número 1. Muito bem. Como os irmãos, provavelmente muitos de vocês ainda não aderiram à revista, até mesmo por causa da situação que nós estamos passando esse momento, né? Eu quero aqui trazer o texto de referência, né? Ou os textos de referência, que é o Salmo de número 2, o Salmo de número 22 e o Salmo 110. Então, em cima destes salmos, nós vamos estar trazendo todo o conteúdo para que os irmãos possam acompanhar e nós possamos meditar e compartilhar todo o conteúdo da nossa lição de hoje. Eu quero convidar a todos vocês que estão assistindo neste momento para nós fazermos uma oração e logo após estaremos fazendo a leitura e o procedimento da nossa lição. Eu quero já, antes de orar, agradecer, né, ao pastor Jesusmar, que está sendo o canal de bênção nessa manhã, mais uma vez, para as nossas vidas. Está gravando aí o vídeo, né, da Escola Bíblica Dominical, assim como ele tem feito nos demais cultos, né, as suas gravações. Deixar os nossos agradecimentos à Íria Produções, né? E também quero fazer um pedido aos irmãos. Curta o canal, compartilha, porque isso é importante também para a igreja, também é importante para o nosso irmão Jesusmar, né, que está aí nos abençoando. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer por esta maravilhosa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui, ó Senhor, para compartilhar e aprendermos a Tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco de uma forma poderosa, que as Tuas mãos estejam estendidas sobre as nossas vidas e que, aonde alcançar, Senhor, esta ministração, esse vídeo, Senhor, este culto online, que o Senhor venha abençoar de uma forma poderosa, Senhor, as vidas. Que o Senhor venha nos encher da Tua graça, do Teu poder, e que nós possamos nos alegrar nesta manhã. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos. Eu quero, nesse instante, ler juntamente com os irmãos me perdoem, já que eu sentei, né? Mas deveria permanecer de pé.
Mas eu vou me colocar de pé novamente, nós vamos fazer a leitura do texto de referência, tá ok? Eu quero convidar você que está aí já para abrir a sua Bíblia. Salmo de número 2, depois o Salmo de número 22, o versículo 27, e o Salmo de número 110, o versículo 1. Salmo de número 2, versículo 1, 2 e 3. Porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Salmo de número 22, versículo 27, diz assim: todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a sua face. Salmo de número 110, versículo 1 diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te a minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero agora me assentar novamente e nós vamos explanar esse conteúdo maravilhoso. Mas antes eu quero fazer algumas considerações. Eu vou ficar de olho no tempo aqui, porque eu falo muito, né? E nós temos um tempo aqui que nós temos que obedecer. Muito bem, meus irmãos. Eu quero desde já agradecer ao nosso pastor-presidente, o pastor Carlos César Monteiro, também a todo o departamento da Escola Bíblica Dominical, que tem cuidado e nos abençoado com essa maravilhosa oportunidade. E quero dizer aos irmãos que eu estou com muita saudade, né, da Escola Bíblica Dominical, de estar juntamente com os irmãos, como é nosso costume todas as manhãs de domingo, porque a gente que está habituado com sempre estar na casa do Senhor, isso realmente nós estamos enfrentando, e que nós sabemos que isso é apenas um período, mas que vai passar. E eu estou com muita saudade de estar juntamente com os irmãos, de rever os meus irmãos, as minhas irmãs, todos, né? E poder estar juntamente com todos, adorando e bendizendo o nome de Jesus. Mas vamos lá, porque o meu tempo é curto, e como eu disse aos irmãos, eu quero que você acompanhe aí através da sua Bíblia, e para que nós possamos meditar nesta maravilhosa lição nesta manhã. Muito bem, meus irmãos. O tema da revista é Jesus Cristo e Missões nos Salmos. Hoje é domingo, né? Dia 12 de abril, e hoje, inclusive, é comemorado, né, o domingo de Páscoa, que eu acho que tremendo, porque essa lição de hoje, ela nos leva exatamente a isso, né? O Cordeiro Pascual. Mas, deixando isso um pouco de lado, vamos entender um pouco isso, porque para nós meditarmos, nós precisamos entender sobre o que nós vamos aprender nessa manhã. Os objetivos da lição, eles são 3. Compreender as mensagens proféticas sobre o Messias, apresentar o sofrimento do Messias e destacar a missão dada por Cristo ao seu povo. Então, são 3 os objetivos da lição, ao qual nós, rapidamente, de uma forma bem resumida, nós vamos falar aqui nessa manhã. Muito bem. Irmãos, nós temos aqui o tópico de número 1, que fala sobre as profecias nos salmos messiânicos. É lógico que toda a Bíblia ela está direcionada para Jesus. Jesus é o personagem central da Bíblia, e tudo que está na Bíblia
de alguma forma, eles nos leva a Jesus. Mas, dentro do conteúdo que nós iremos ver nessa manhã, e repito mais uma vez, o tempo é muito curto, então eu tenho que achar uma forma de resumir bem rápido para os irmãos o que nós vamos estudar nessa manhã. Eu vou ler a introdução e aí nós continuamos. A introdução diz da seguinte forma: nesta lição estudaremos salmos messiânicos e missionários, destacando a mensagem profética, o sofrimento, o triunfo de Cristo e o propósito de Deus para todos os povos. Então, olha só. O Salmo de número 2, ele começa com uma pergunta da seguinte forma: por que se amontoam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Nós sabemos que o Salmo de número 2 é um salmo davídico, né? Ou seja, que está direcionado... Muito obrigado, irmão, pastor Jesus. Que está direcionado ao reinado davídico, ou seja, ao reinado de Davi. Mas também sabemos que esse mesmo salmo, ele aponta para o ungido de Deus, o que havia de vir ao mundo, né? O Messias, Jesus Cristo, o nosso Jesus. E interessante porque a pergunta que se faz, que o salmista ele faz aqui, é: por que se amotinam as gentes, né? E por que os povos imaginam coisas vãs? Irmãos, é interessante porque nós estamos vivendo uma situação atualmente que todos têm consciência, têm conhecimento daquilo que está acontecendo no mundo, e não só no mundo, mas, né, é lógico, o contrário que eu ia dizer, no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo, uma situação de pandemia, né? Um vírus que todos têm aí o conhecimento, o Covid-19, que tem assolado as nações. Mas eu acho interessante porque o Salmo, ele veio a calhar com o que nós estamos vivendo aqui. Por que o salmista está perguntando dessa forma? Porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs. O que levaria o salmista a fazer essa pergunta? E eu quero convidar você, nessa manhã, por favor, fique com a sua Bíblia aberta aí, acompanhe. Eu preciso que os irmãos me ajudem, embora nós não estejamos presentes, né, fisicamente, mas você que está aí me vendo nessa manhã, me ajude a responder essa pergunta. O que levaria o salmista a fazer essa pergunta? Por quê? O que é que o texto bíblico está expondo? O que leva o homem a se amotinar? O que leva os povos, né, a fazerem coisas vãs? O que seriam coisas vãs? Coisas vazias, coisas que não têm valor. Eu acho interessante porque o homem, muitas vezes, ele se achando sábio, né, o homem se achando grande, ele maquina, ele prepara aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe traz satisfação, ou aquilo que, de certa forma, demonstra para os outros alguma grandeza. E eu fico pensando porque Deus olha lá de cima e Deus despreza tudo isso. Nós vemos aqui no texto que nós estamos explanando, o Salmo de número 2, o próprio Salmo vai nos trazer a resposta, e o versículo 2, né, ele vai dizer, olha, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, o verso 3, continuando, diz assim: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Irmão,
A Bíblia diz, num dos versículos, se não for o mais conhecido, mas um dos mais conhecidos, eu acredito que seja o mais conhecido talvez, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3 e o versículo de número 16. Olha só, o amor de Deus, ele é tão grande, ele é tão imenso, a tal ponto de nós não conseguimos medir esse amor, o tamanho desse amor, a grandeza desse amor. Quem seria capaz de entregar o seu próprio filho pelos pecados da humanidade, para salvar a humanidade? Enquanto a humanidade, enquanto os homens, os reis, os príncipes, enquanto os governantes maquinam o mal, eles simplesmente buscando aquilo que lhes satisfaz de alguma forma, eles maquinam o mal sem se importar com aquilo que será o resultado, com o resultado que virá através das suas atitudes. Mas Deus olha tudo isso lá de cima e Deus com certeza ri deles. Com certeza Deus olha para eles e despreza as suas atitudes. Mesmo assim, Deus não desistiu daquilo que era propósito seu desde a fundação do mundo. E o Salmo de número 2, ele está nos mostrando que o ser humano, ele não entende o amor de Deus, a justiça de Deus, para ele é algema, ou seja, é como se ele tivesse preso. Nós olhamos aí fora e vemos que a igreja hoje está na terra e prega o amor de Deus, ela prega o evangelho, e muitas pessoas endurecem o coração porque elas entendem que o caminho que nós apresentamos para eles é muito difícil. O caminho que nós apresentamos para eles é difícil para que eles possam seguir, quando na verdade não é. Quando na verdade o preço já foi pago, quando na verdade o mais difícil já foi feito, porque nenhum ser humano na face da terra teria condição de fazer o que Deus fez por nós, de fazer o que Jesus fez por mim, fez por você que está aí me vendo nessa manhã. O que Deus ele fez por nós é impagável. Não haveria dinheiro no mundo, não haveria nada que nós possamos compreender na nossa mente que seria possível de pagar o preço que foi pago por nós. Mas muito bem, aqui nós vemos, entrando um pouco para acompanhar o conteúdo da revista, nós vemos o tópico de número 1, ele fala sobre as profecias nos salmos messiânicos. Como eu disse, nós não vamos ficar lendo muito, porque o tempo é curto e não será possível, né? Mas eu vou ler aqui o subtópico, que é o 1.1, que diz da seguinte forma: a revolta do povo contra o ungido de Deus. Né? O Salmo 2, ele começa com a seguinte indagação, que nós vemos aqui: por que se amontou as gentes e os povos imaginam coisas vãs? A palavra amotinar significa enfurecer-se, revoltar-se, percebe-se no contexto que essa revolta é generalizada, independente da posição ou classe social do indivíduo. A revolta não será apenas dos povos, mas dos reis e príncipes, que em conluio e são direcionadas ao ungido de Deus. O termo ungido aponta profeticamente para Jesus, o ungido de Deus. Aí tem algumas referências aqui, Atos capítulo 2, versículo de número 36 e o 18, versículo 28. Várias passagens do Antigo Testamento que se mencionam a unção são consideradas messiânicas por serem prenúncios de Cristo. Aí nós temos aqui Salmo 45, versículo 7, Salmo 89, versículo 20, Isaías 61 e 1, Daniel capítulo 9, versículo 24. Portanto, Cristo enfrentaria uma forte oposição. No contexto atual, é notória a revolta de governos, grupos e comunidades contra Cristo, o ataque direto aos valores cristãos, a morte
e a tortura de missionários cristãos são exemplos claros da revolta contra Cristo. Então, olha só, voltando aqui para o que a gente estava dizendo. Quando essas pessoas elas atacam os valores cristãos, quando elas atacam a família, elas estão simplesmente demonstrando a sua revolta, a sua insatisfação, porque elas não entendem o plano de Deus para as suas vidas, ou simplesmente elas rejeitam o plano de Deus para a sua vida. A verdade é que Jesus veio ao mundo, assim como nós sabemos que existem muitas profecias falando e mencionando a respeito da vinda de Jesus para a salvação da humanidade. Nós sabemos que é uma realidade e que, de fato, a Bíblia nos garante que isso aconteceu, e nós cremos assim. Então, olha, o mundo está em decadência, indo cada dia de mal a pior. Mas nós estamos firmados na palavra de Deus. Nós sabemos a quem nós servimos, nós conhecemos a quem nós servimos. E nós acreditamos, sem sombra de dúvida, que a solução para o momento em que nós estamos vivendo, e não só agora, mas com tudo que vem acontecendo, nós vemos aí nos últimos anos ou na última década muitas coisas acontecendo, várias tragédias vêm sendo anunciada ou anunciando aquilo que a Bíblia já menciona que seria o princípio de dores, o que o livro de Mateus e tantas outras passagens na Bíblia, ela demonstra que Jesus disse, olha, nos últimos dias irão acontecer muitas coisas. Vocês vão ver e vão ouvir falar de pestes, de fome, terremotos, muitas coisas irão acontecer, mas vocês entendam que ainda não é o fim, mas este é o princípio de dores. Ou seja, nós já fomos alertados, nós já fomos avisados, e nós, como Igreja do Senhor, nós vamos chegar nisso daqui a pouco, nós temos uma missão aqui na Terra. E qual é essa missão? Será que você poderia me ajudar? Qual é a sua missão como servo de Deus, como serva de Deus? Qual é o propósito de Deus na minha e na sua vida? Porque Deus, Ele, através do seu Filho Jesus Cristo, Ele nos tirou de uma vida de derrota, nos tirou do lamaçal do pecado, Ele nos tirou de, talvez, um lugar onde ninguém dava nada por nós e nos colocou na sua presença, nos colocou em um lugar de destaque para que nós possamos cumprir a nossa missão. E qual é a nossa missão? Será que você já parou para pensar nisso? Qual é a missão que foi delegada a mim e a você como servo e como serva do Senhor? Muito bem, meus irmãos. Então, este salmo, o salmo de número 2, ele nos fala exatamente isso. Ou seja, a loucura dos homens. O que é que causa isso? Ou seja, a decadência. O que leva a isso? A sociedade está vivendo dessa forma, indo de mal a pior, ela jogando fora os princípios, os valores que a Bíblia traz como primordial, como estrutura, como coluna, como base para a estrutura da sociedade. Eles jogam isso para o lado como se isso não tivesse valor nenhum. Eles vão de mal a pior. Então, nós olhamos e sabemos, olhando para a Bíblia, que não existe um outro caminho, não existe um outro remédio, não existe uma outra solução, a não ser seguir sem medo de ser feliz, sem medo de errar, as instruções que a Bíblia nos traz. Mas a pecaminosidade do homem, ou seja, o estado de pecado do homem, a queda pecaminosa do homem, ele leva o homem a sempre pender por este caminho, a sempre seguir o caminho que não é o caminho que Deus projetou para a humanidade. A Bíblia é clara em nos dizer que nós temos o livre-arbítrio. O Senhor, Ele não vai nos obrigar a fazer aquilo que nós não queremos,
mas ele colocou diante de nós o caminho que nós possamos escolher, ou seja, nós podemos escolher ser bênçãos, nós podemos escolher deixar de ser bênção, nós podemos escolher, sim, viver bem. De que forma? Seguindo as instruções que a Bíblia nos dá. Se nós escolhermos, sim, servir ao Senhor com retidão, nós vamos, sim, ter uma vida próspera, uma vida abençoada. E se nós seguirmos, deixar isso de lado, como a humanidade tem feito, a sociedade, de uma forma geral, tem feito, ela, fazendo isso, o resultado é simplesmente o que nós estamos vendo aí. O resultado é esse: fome, peste, misérias. Mas isso não deve nos espantar. Nós devemos, sim, ter a convicção de que isso é o cumprimento da palavra. Irmãos, Noé foi, chamado por Deus, e Noé anunciou a volta, ou seja, a destruição da humanidade, o dilúvio que viria. Mas ninguém acreditava, porque aos olhos humanos era impossível acontecer o que Noé estava pregando. E hoje nós olhamos a igreja também, pregando, falando da volta de Jesus, e nós vemos também que parece impossível aos olhos humanos. Mas a verdade é que nós não sabemos o dia e nem a hora, mas que há de acontecer, isso vai acontecer. Porque uma coisa que nós ouvimos falar muito nos últimos dias, irmãos, é sobre decreto, Está aí, o Paulo Piau agora acabou de lançar um novo decreto, e talvez a semana que vem ele lance mais um decreto. Os últimos dias nós temos ouvido e prestado muita atenção sobre isso, decreto. Mas nós, como servos de Deus, como cristãos, como ovelhas do rebanho do Senhor, nós temos um decreto sobre a nossa vida, já está decretado. E o Salmo de número 22, ele vai nos mostrar exatamente isso. Eu quero pedir para você, vamos abrir a nossa Bíblia, no Salmo de número 22, para que nós possamos passar adiante. Porque o Salmo de número 22, ele é impressionante, é uma reprodução do que aconteceu com Jesus, dos acontecimentos, dos fatos que ocorreram na vida de Jesus enquanto homem aqui na terra. Muito bem, os irmãos conhecem e sabem que Jesus, ele foi anunciado em todo o Antigo Testamento, e que o Novo Testamento começa exatamente anunciando o cumprimento da promessa de Deus sobre a humanidade, o nascimento de Jesus. Jesus que foi concebido por Maria, que foi gerado através do Espírito Santo de Deus, que cresceu e desde o seu nascimento foi perseguido, que se tornou homem, e homem agora sendo, começando o seu ministério terreno. Ele, então, operou tantos milagres como a Bíblia nos fala, a Bíblia nos mostra, e também a história, as evidências, elas estão aí para provar isso. Olha, mesmo assim, eles não aceitaram Jesus. Os judeus, a qual era o povo, ou é o povo escolhido de Deus, e a qual são herdeiros da promessa que Deus havia feito da vinda de um rei, de um Messias, que salvaria o seu povo. Eles viram, eles contemplaram aquilo que talvez nós não podemos ver. Eles contemplaram face a face o Filho de Deus na terra. Eles contemplaram e conviveram com Jesus por alguns anos, ou seja, durante a vida de Jesus. Mas nada do que Jesus fez, nada do que Jesus operou, os milagres, os sinais que Jesus operou, e nem mesmo a sabedoria que Jesus demonstrava ter diante deles, comoveu o seu coração. Eles se revoltaram, eles se rebeliaram, eles se comunaram, como está escrito aqui no texto da revista, eles fizeram um motim e fizeram questão de mostrar que Jesus era alguém que
estava ali infringindo a lei mosaica, que Jesus era um farsante. Para eles era mais importante provar isso, para que eles pudessem manter o que eles haviam ali conquistado, ou seja, o poder que estava sobre as suas vidas, pois eles representavam, simbolicamente eles representavam aqueles que levavam o povo a Deus, que trazia Deus ao povo. Então eles se achavam no direito de dominar a humanidade, a sociedade, vamos dizer assim, ali do seu meio, e eles eram os donos da verdade. E hoje nós vemos que não é diferente. Hoje nós sabemos que tudo que a Bíblia diz se cumpriu. Jesus, ele foi levado, e o Salmo de número 22, você pode acompanhar aí, nós não vamos ter tempo para ler, porque, como eu disse aqui, o nosso tempo é bem breve, mas o Salmo de número 23, ele fala exatamente isso. Jesus, ele foi cuspido, ele foi esbofeteado, Jesus, ele foi escarnecido, as pessoas zombaram dele. Jesus, sendo o Filho de Deus, tendo a autoridade para poder, simplesmente com uma palavra, ele desfazer tudo o que estava sendo feito com ele naqueles dias. Ele preferiu seguir a sua missão, e a sua missão era salvar a humanidade. Então Jesus, ele expirou, irmão, naquela cruz, mas de fato, ele expirando, e nós vemos aqui o Salmo de número 22, que diz assim, só o primeiro versículo eu quero ler aqui com os irmãos, diz, olha, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Então Jesus, naquele momento, ele foi separado de Deus, porque estava sobre os seus ombros o meu e o seu pecado. O pecado da humanidade estava sobre os seus ombros, e naquele momento ele ficou por um tempo separado do Pai, porque tamanha era ou é a pecaminosidade da humanidade. Mas a Bíblia diz que ele não desistiu, ele foi até o fim, ele se propôs a se desfazer da sua glória, ele se propôs a entregar-se no madeiro para que eu e você pudéssemos ser vitoriosos. Eu quero dizer para você, nessa manhã de domingo, essa manhã em que se comemora o evento chamado Domingo de Páscoa, e talvez, até mesmo pela situação que nós estamos vivendo, essa Páscoa ela tenha uma diferença das demais, porque nós estamos nos lembrando mais do nome de Jesus e não tanto do chocolate, não tanto, talvez, de outras coisas, como é de costume da população. Mas nós sabemos que Deus tem o controle de tudo e que, sim, o Senhor Jesus, o nosso Cordeiro Pascual, aquele que foi pregado, como eu estou dizendo aqui, e como a Bíblia nos mostra, o Salmo nos mostra, colocaram ele em um madeiro, e do seu lado estava um salteador, do outro lado estava outro, um à sua esquerda, um à sua direita, e um deles simplesmente meneava a cabeça, como o Salmo descreve aqui. As pessoas olhavam e zombavam dele. Ele confiou no Senhor, ele confiou em Deus, ele salvou aos outros. Por que não pode salvar a si mesmo? Se ele é o Cristo, desce da cruz, salva a nós e salva também a ele mesmo. Mas ali havia também um outro que reconheceu o senhorio de Jesus, que reconheceu a grandeza do Senhor. Ele olhando, ele repreendeu o que estava do outro lado e disse, olha, nós fizemos sim, nós somos merecedores de estar aqui, porque o que nós fizemos é muito grave. Nós sim, pecamos e cometemos crimes, e por isso nós estamos aqui. Mas esse homem nenhum pecado ele tem, esse homem não fez nada para que ele pudesse estar aqui. Ou seja, resumindo, Jesus não merecia estar naquela cruz, Jesus não fez nada para que ele pudesse estar naquela cruz. Na verdade, aquela cruz ela era minha, aquela cruz ela era sua, aquela cruz era de todos
menos do Senhor Jesus. Mas ele, sendo Deus, sendo Filho de Deus, o unigênito de Deus, ele se despiu da sua glória. Ele veio e cumpriu a sua missão aqui na terra. E ele, sendo o Filho de Deus, a Bíblia nos mostra, nos garante, nos testifica que Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. E agora, todos sabem que foi dado ao Senhor um nome que é sobre todo nome. Todo poder e autoridade está à disposição do Senhor. O Senhor, ele tem poder, tem controle absoluto sobre tudo que você possa imaginar. Aquilo que é impossível talvez para mim e para você, não é impossível para Deus. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, que o que nós estamos passando hoje é só um momento. Isso logo vai passar e nós sabemos sim que em breve nós estaremos na casa do Senhor. Nós estaremos no templo, adorando o nome do Senhor com muito mais fervor, com muito mais gratidão a Deus por aquilo que Ele fez por nós. E continuaremos sim fazendo aquilo que foi delegado como igreja a cada um de nós. Nós vamos ganhar essa cidade de Uberaba para o Senhor Jesus. Nós vamos ganhar a região, nós vamos pregar o evangelho do Senhor como igreja poderosa na face dessa terra. Nós vamos pregar sim que Jesus é o Rei dos Reis, que Jesus é o Senhor dos Senhores e que Ele há de voltar para buscar uma igreja que foi comprada, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então, que você possa meditar nessa manhã. Eu quero aqui passar um pouco mais à frente, porque, como eu disse, o tempo eu já nem sei, o irmão vai me orientando aí, tá? O tempo é curto e nós sabemos que o sofrimento de Jesus não foi em vão, né? Então, o tópico 2 fala sobre o sofrimento do Messias, e aqui tem a sujeição, né? O abandono, a zombaria, o desprezo, o sofrimento, né, que não lhe impediu, como eu acabei de dizer aqui, de cumprir a sua missão. E nós temos o tópico de número 3, que fala sobre o sacerdócio real e os salmos missionários. Então, meu irmão, o sofrimento de Jesus não foi em vão. Tudo que Jesus se propôs a passar aqui na face dessa terra foi por amor a mim e a você. Saiba que você tem muito valor para Deus. Saiba que você é amado de Deus, que você é amada de Deus. E que nada, a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor dele. Então, se você ainda não fez, talvez, com tanta ênfase, com tanto vigor, aquilo que nós devemos fazer como igreja do Senhor, que desse momento em diante você possa repensar, que nós possamos repensar isso e nos dedicarmos com todo o ímpeto, com toda a nossa força a fazer a vontade do Senhor. Porque Jesus, ele poderia simplesmente, com uma palavra, ele ter mudado toda aquela situação. Mas se ele tivesse feito algo assim, nós não estaríamos onde nós estamos hoje. Nós não teríamos a oportunidade que nós estamos tendo hoje. E eu quero dizer para você, não vai ser esse vírus que está aí que vai impedir a mim e a você de fazer a obra de Deus. Não vai ser nada que tenha vindo ou que ainda venha sobre a face dessa terra que vai impedir a igreja do Senhor de cumprir o seu propósito. Porque nós temos uma missão que foi dada a nós e outros queriam fazer. Os anjos queriam fazer, mas Deus delegou isso a nós, seres humanos, fracos, falhos, cheios de defeitos. Sim, nós temos muitos defeitos, mas nós sabemos também que nós fomos escolhidos para fazer a vontade de Deus aqui na face dessa terra. Vamos pregar o Evangelho, vamos mostrar que Jesus está voltando. E eu quero lembrar aos irmãos, às irmãs, à igreja,
que o Jesus que o mundo vai conhecer é o Jesus que nós apresentamos a eles. E o Jesus que nós temos que apresentar ao mundo é o Jesus, não aquele que sofreu e que foi, né, ali vencido na cruz, não simplesmente esse Jesus, mas o Jesus que desceu até as partes mais baixas e que foi lá e tomou a chave da mão da morte e que venceu o inferno e que delegou poder e autoridade sobre a sua igreja. Nós, irmãos, como missionários do Senhor aqui na face dessa terra, nós temos que entender de que o que leva à mudança das pessoas não é simplesmente o sinal que Jesus possa operar na sua vida, mas é aquilo que nós apresentamos como o caráter de Jesus. As pessoas têm que olhar para nós e têm que ver Jesus em nós. Nós temos que ser, mesmo que ainda não queiramos, como aconteceu com Pedro naquela situação em que Jesus foi preso. A Bíblia diz que Pedro, ele dizendo ali a Jesus, olha, eu irei contigo até a morte, se for preciso. Jesus então alertou a ele que ele negaria Jesus. E exatamente quando Jesus estava preso, quando estavam sendo levados, a Bíblia diz que alguém chega diante de Pedro, Pedro estava ali próximo, né, ao acontecimento, observando, e alguém disse, olha, você é um deles. Ele disse, olha, eu não conheço esse homem, você está louca. Não, mas você fala como ele. E a situação se repetiu por 3 vezes. Você se veste como ele. Você tem a aparência dele. Você tem o cheiro de Jesus. Irmão, nós precisamos mostrar Jesus para as pessoas através da nossa vida. E não só de palavras, e não só, talvez, de vestes, mas pelo caráter que está moldado em nós, que é o caráter de Cristo. Eu quero, nesse momento, aqui, ler, né, o tópico de número 3, os subtópicos, melhor dizendo, eu vou apenas mencionar porque, né, eu acredito que o nosso tempo aqui já está findando. Então, o tópico de número 3.1 diz assim, sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Né? Não vamos ter tempo de explanar isso aqui, mas tudo está dentro do contexto que nós estamos falando. Os salmos missionários, né, o 3.2. E o 3.3 diz que todos os povos louvem ao Senhor. Eu quero simplesmente aqui, no 3.3, fazer aqui uma observação. Eu fiz uma anotação e eu acho muito importante que nós possamos meditar um pouquinho nisso, já para finalizarmos. Olha só, nós precisamos entender que Deus, Ele quer que nós sirvamos a Ele com alegria. E nós precisamos ter alguns princípios, fazemos algumas observações naquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Primeiro, eu vou dizer que nós precisamos ter prudência, nós precisamos ser prudentes. O Senhor Jesus disse, olha, nós precisamos ser prudentes como a serpente e simples como a pomba. E somente Jesus, com certeza, poderia observar tal fato. Então nós precisamos ser prudentes, nós precisamos servir a Deus com temor e também com tremor. Nós devemos servir a Deus porque nós amamos a Ele e não por aquilo que Ele pode fazer e pode realizar. Nós precisamos servir a Deus com alegria. Nós precisamos demonstrar isso através das nossas atitudes. Essas são algumas observações que eu gostaria de fazer com você nessa manhã. É exatamente o que o Salmo nos leva aqui, e nós temos muitas referências ali, mas como eu disse, é só uma pincelada, não tem como, não dá tempo de falar mais sobre isso, mas que você possa meditar aí no seu lar, né, se você tem a revista, que você possa estar lendo a revista, estudando a revista e não simplesmente lendo,
porque tem muitas referências ali que são importantes. Se você não tem, você pode estar lendo o livro dos Salmos, né, que foi referido aqui, o Salmo de número 2, o Salmo de número 22, que é uma reprodução do sofrimento de Jesus, como se, né, o salmista ali estivesse contemplando como os discípulos contemplaram o sofrimento de Jesus na cruz. Então, irmão, é isso. Nessa manhã eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Mais uma vez eu volto a pedir, se inscreve no canal, né, da Ilha Produções. Também, irmãos, na página da igreja no Facebook, os irmãos que já seguem, muitos irmãos seguem, continue compartilhando os conteúdos, continue seguindo e também interagindo. É muito importante os irmãos interagirem, tanto no canal do YouTube quanto na página do Facebook, porque isso vai nos trazer bênçãos futuras, que nós possamos alcançar um número maior de pessoas para que essa mensagem seja levada, tá bom? Que os irmãos tenham um domingo abençoado. Eu quero que os irmãos, né, tenham toda sorte de bênção, das bênçãos do Senhor nesse dia, sobre a tua casa, sobre a tua família. E eu quero agradecer a todos que até aqui nos aturaram, tiveram paciência, né? Porque diante das nossas dificuldades, eu acredito que nós alcançamos o objetivo aqui de expor aquilo que a lição nos traz nesta manhã. Tá bom? Os irmãos fiquem à vontade para comentar aí e nós vamos estar respondendo cada comentário dos irmãos. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.